Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao canal Learn and Share. Hoje aqui numa versão live para falarmos da segunda parte do vídeo sobre painéis fotovoltaicos, autoconsumo e também como utilizar os contadores inteligentes. E agora, com o lançamento da última versão do Home Assistant, também a falarmos sobre os recursos disponíveis através do Home Assistant Energy, um dashboard que permite ver uma série de informação sobre a produção fotovoltaica, sobre consumos individuais, agregados ao dia, mês, ano e por aí fora. Nesta versão live é a continuação do vídeo que tinha feito sobre este tema, em que nos concentramos a falar um pouco mais sobre os painéis fotovoltaicos e também sobre o regime atual de autoconsumo e também de algumas questões muito particulares desse regime de autoconsumo. E hoje vamos também continuar com este tema e depois falar como é que podemos utilizar os contadores inteligentes para obter informação das várias tarifas e do consumo online energético que temos, que estamos a usar. E depois como é que a partir desse momento podemos utilizar esses dados na plataforma do Home Assistant, como já fazíamos no passado, mas agora utilizando também este dashboard de uma forma muito simplificada e sem ter que fazer grande esforço para desenho e para uma série de funcionalidade que é permitido ver diretamente no Home Assistant. Para tal é preciso ter atualizado para a última versão e a cada dia, não a cada dia, mas a cada semana têm saído mais novidades com desenvolvimentos nesta componente que é chamada a componente do Energy do Home Assistant. Ao longo deste live, se tiverem dúvidas podem colocar no chat, para isso precisam de estar com a vossa conta do YouTube e eu vou tentar seguir de forma a que possa ser o mais interativo possível e esclarecer algumas dúvidas ou vice-versa, poderem-me esclarecer a mim de alguma informação que eu possa estar a dar que não seja a mais muita da informação que vai ser aqui partilhada está disponível em N locais, nomeadamente na comunidade portuguesa do Home Assistant, tanto no site oficial, no cpha.pt, ou também depois muito é discutida no canal Discord da mesma comunidade. Portanto, recomendo quem quer aprender sobre estes temas que o possa fazer também nesses locais. Então, o primeiro vídeo foi sobre painéis fotovoltaicos e regulação de autoconsumo. Hoje vamos falar um bocadinho de contadores inteligentes. Desde há algum tempo para cá, começaram a ser instalados os contadores inteligentes, que permitem funcionalidades adicionais. Aquela que é mais visível é a possibilidade da telemetria. O operador de energia poder receber as contagens quase online dos vários consumos, das várias tarifas que são escolhidas pelo consumidor. Estes contadores estão a ser implementados por todo o país. Era suposto, nesta altura, os vários operadores já os terem implementados, devido à regulação europeia que requer que os consumos sejam obtidos pelo operador para que a faturação seja o mais exata de acordo com o consumo que é feito. Então, estes contadores também, para além da telemetria, dão a possibilidade, eu diria que é uma facilidade que os operadores deram ao consumidor de eles mesmos poderem receber através daquilo que estes contadores têm, que é a porta HAN, não é mais do que uma porta de comunicação que permite passar estes dados não só para a telemetria do contador, que é enviada pela rede elétrica, dependendo da distância que o vosso contador está da central. No meu caso, não há telemetria ainda, mas o contador permite então, através da porta HAN, nós podermos obter os dados online do contador nas dos vários consumos, depende da tarifa que tivermos. No meu caso tenho uma tarifa bi-horária, mas de saber o consumo na hora na ponta, vazio e cheia.
e depois então reportar no portal e-redes online na data que eu pretender. Para aqueles que têm a sorte de estar relativamente perto da central, através da rede elétrica, as contagens são automaticamente transmitidas pelo operador energético. No meu caso, o operador é a Mel Energia, mas a rede é toda idêntica. Para quem ainda tem os contadores antigos, deixa-me mostrar aqui, para quem tem estes contadores mais antigos, parabéns, é um excelente contador. Então, se tiverem painéis fotovoltaicos, é um contador que, quando vocês estiverem a produzir através dos painéis fotovoltaicos, ele, quando a produção for maior que o consumo, então ele irá andar ali para trás. O que é que acontece? Quando fazemos uma instalação de painéis fotovoltaicos, uma das obrigatoriedades que temos que fazer é a comunicação ao operador que passamos a ter painéis fotovoltaicos. O que é que acontece? Provavelmente vêm trocar o contador para um contador, portanto, um contador inteligente, semelhante a um destes que eu estou aqui a mostrar, e a partir desse momento, então, os contadores digitais já não permitem andar para trás. No entanto, eles registam a energia injetada na rede. É uma das funcionalidades muito interessantes. Com base nesta possibilidade, vamos rever aqui um conceito de autoconsumo que eu apresentei no outro vídeo, na parte 1 deste tema, que é talvez para algumas pessoas ainda um pouco desconhecido, que é o seguinte. Ok. Muito bem. Então, o conceito é o seguinte: é o conceito de autoconsumo. Para todos os clientes dos operadores que tenham já os contadores inteligentes, na realidade, quando foi introduzido o conceito de permitir ao utilizador, ao cliente, produzir a sua própria energia através de painéis fotovoltaicos ou outra fonte, através da energia eólica, foram criados o que são chamados estes ciclos de 15 minutos. E este é um exemplo que eu gosto de dar, porque exemplifica como é que a hora é dividida em 4 períodos, portanto 15 minutos, e existe já, hoje em dia, para quem tem contadores inteligentes, o acerto de contas, digamos assim. Ou seja, neste exemplo, se eu ao meio-dia ligar o meu micro-ondas e um forno elétrico, este aqui parece um forno a gás, mas um forno elétrico, e tiver um pico alto de consumo, os meus painéis fotovoltaicos estão a produzir ao longo deste tempo, haja para isso sol para um bom ciclo solar para eu produzir. Mas durante estes primeiros 5 minutos eu tive um pico de consumo muito alto. Esse pico de consumo muito alto, na realidade, vai ser compensado pelo resto do ciclo de 15 minutos. Se eu, a partir desse momento, não tivesse mais consumo nenhum na minha instalação, então só passado 15 minutos é que o acerto era feito. Quantidade produzida, injetada na rede, menos quilowatts-hora consumidos. Então, os ciclos de 15 minutos permitem que, no regime de autoconsumo, e para tal basta contador inteligente e ter uma instalação de fotovoltaicos ou eólica, já existe esta possibilidade. E isto faz a diferença, porque os nossos padrões de consumo muitas vezes são picos de alguns minutos, de 10, 15 minutos, ou mais, mas tudo o que seja inferior, então ele vai ser compensado ao longo desse período por toda a produção que tivermos. E isso nota-se bastante na diferença na quantidade injetada. No mundo ideal, este ciclo seria de 24 horas, portanto, um dia inteiro em que tudo o que produzíssemos de energia solar fotovoltaica ou eólica seria depois creditado em relação a todo o débito da energia que foi consumida. Não é assim, são períodos de 15 minutos que estão previstos para quem tem contador inteligente numa instalação. Para quem ainda tem um contador antigo, o processo é automático. Esses sim estão num ciclo de 24 horas ou num ciclo infinito, porque o contador anda para trás. Mas como é suposto
ser comunicado e provavelmente o que acontece é que vem um contador novo para a nossa instalação. Então este é um conceito importantíssimo. Já hoje em dia, para todas as pessoas que têm contador inteligente, o acerto é feito de 15 em 15 minutos. Existe documentação da ERSE que está disponível e podem ler sobre o tema que aqui está. Muito bem, então para tal, portanto, instalação de painéis fotovoltaicos, no meu caso, deixem-me aqui eu mostrar o que é que eu tenho. Os meus painéis fotovoltaicos, eu tenho uma stream de painéis fotovoltaicos instalados aqui na moradia e tenho aqui um nível de produção. Até agora eu tinha aqui uma série de gráficos que davam esta indicação da produção fotovoltaica, mas agora com o Home Assistant temos um recurso que eu vou falar um pouco mais tarde, que é aqui o Dashboard Energy, que permite uma visualização fantástica sobre consumos, sobre os vários consumos ao longo do dia, a produção fotovoltaica, as alturas do dia em que eu tive a dar ofertas à Mel Energia ou à EDP, porque sou benevolente, então tive a oferecer energia aqui que foi desperdiçada, mas o Home Assistant passa a ter um recurso aqui muito interessante. Muito bem, então o que é que eu preciso fazer para ter este tipo de funcionalidade? Primeiro, como já vimos há pouco, preciso ter um contador inteligente. Portanto, o contador inteligente deve pedir o acesso via porta AN, que é uma porta deste género que se vê aqui na fotografia e que permite então eu passar a receber os consumos das várias tarifas online no meu sistema. Depois, o que é que eu devo fazer? Criar um interface. E então, uma das formas para criar o interface, vou aqui explicar, aqui no meu desktop, que peças é que eu preciso? Bom, preciso de algo que ligue no contador, e o contador, a porta AN não é mais do que uma RJ12, portanto preciso de um interface RJ12. O protocolo que é utilizado é o Modbus, uma placa TTL, uma placa que custa 2 ou 3 euros, e depois preciso então de uma placa Node MCU, esta na versão 8266, também pode ser uma versão mais pequena, um D1 Mini. De muitas experiências que eu fiz, acabei por ter melhores resultados com esta placa, o ESP8266, como é uma placa sem fios, permite a utilização remota, desde que perto do contador eu tenha algum tipo de alimentação. É possível inclusive alimentar este pequeno sistema com a porta AN, não aconselho, porque se alguma coisa correr mal na nossa instalação, poderemos estar a pedir demasiado da amperagem da porta AN que vem nativa no contador e queimar a porta AN e ter que chamar novamente o operador energético para vir reinstalar a porta AN. No meu caso, os melhores resultados que tive, e fiz inúmeras experiências, foi um device TTL, na realidade fala com a porta AN, protocolo Modbus, e deste lado vai falar com o D1 Mini. Optei por esta solução porque é uma solução aqui fácil de utilizar, traz este conector aqui na porta TTL, e o que devo fazer a seguir é ligar de acordo com o esquema. Mas no site da comunidade portuguesa do Home Assistant existem tutoriais que podem pesquisar como fazer este pequeno interface, mas eu a partir deste momento, então, esta porta TTL vai precisar de 3 volts, portanto eu posso ligar aqui. Portanto, são as ligações físicas, depois já vamos ver como é que seria a parte do software. Aqui o ground, aqui mesmo ao lado, ok? E depois a porta de transmit, vamos ligar no transmit. Ao contrário de muitas ligações que fazemos com o FTDI, aqui é transmit, liga ao transmit, e o receive liga ao receive. E neste momento eu teria o meu interface, que poderia ligar aqui a um carregador USB ou alimentá-lo com os 5 volts e estaria pronto para ligar à porta AN. O que é que falta aqui importante? Aliás, eu fiz outro vídeo sobre isso, falta instalar aqui o software Tasmota. E mostrando aqui no browser,
o que é o que é que nos permite o software Tasmota depois de instalado aqui no ESP8266? Permite receber aqui a informação que vem do contador inteligente. Então eu aqui no meu sistema vou diretamente chamar o meu ESP8266 que tenho na minha instalação. Aqui lhe chamei, penso eu, EDP, apesar de ser Mel Energia, é EDP. E depois de instalado o software Tasmota, há dois passos importantes. Instalação do software Tasmota, portanto do bin Tasmota, que eu vou colocar depois aqui no vídeo. Aliás, tem outro vídeo que fala passo a passo como fazer essa instalação. É um software Tasmota numa versão específica. Neste caso é uma versão compilada por um utilizador que é o Nikito, podem pesquisar, vou deixar aqui, porque foi ele que fez essa integração e o script. Eu tenho um script adaptado, tem poucas diferenças, apenas coloquei mais aqui o injetado. Para mim é importantíssimo, como tenho painéis fotovoltaicos, saber a quantidade de energia desde que eu instalei, desde que me foi instalado o contador inteligente, quanto é que eu já ofereci à EDP. Ainda não foi muito, para minha surpresa tenho consumido mais do que tenho injetado na rede, cerca de 1000 kW, mas é interessante ver esta informação que é que o contador dá, com os tais acertos de 15 minutos, ela está aqui prevista. Ok? Portanto, depois de instalar o software Tasmota, como mostrei no outro vídeo, uma parte muito importante é a configuração aqui do script. E este script, deixa lá ver o que é que aqui estão a dizer, pagar 100 euros pela montagem. 100 euros ou 1000 euros? Se fosse só 100 euros não seria mal montar painéis fotovoltaicos. Não sei se é isso que o Sebastião está aqui a dizer no chat. Depois de instalar o software Tasmota, como eu disse, nesta versão que foi compilada especificamente para ter esta funcionalidade de comunicação em Modbus através do script, temos um script que configuramos no Tasmota, que é este script, que este script não é mais do que uma série de pedidos que vão sendo feitos de acordo com o equipamento que nós temos. No meu caso é um Landis. Há configurações específicas, o baud rate 9600, as portas que eu estou a utilizar. Ok, então aqui a questão é 100 euros pela montagem do contador inteligente. Ok, pensei que seria gratuito porque era obrigatório o operador. Depois, no meu caso, eu como quero ver, cada vez que haja um pedido ao contador, eu quero ver visualmente no ESP8266 a LED a ligar e a desligar, então coloquei aqui este comando que liga a LED do ESP8266 e aqui temos os vários pedidos. É importantíssimo aqui a sintaxe do script, porque é esta sintaxe do script que vamos utilizar depois no Home Assistant para configurar as entidades através do MQTT que vão receber os valores dos vários pedidos. Este é o primeiro pedido, voltagem e corrente. O segundo pedido, a potência em utilização, o fator de consumo de potência, a frequência, à partida a frequência é sempre a mesma, e depois os vários totalizadores de energia, vazio, ponta, cheia e o total. E depois ainda um pedido adicional, a tarifa, que é importante sabermos a tarifa, porque se quisermos fazer cálculos de custos mês em simulação de fatura, preciso de saber a tarifa que está em utilização na altura. Aqui este comando é para desligar a LED do ESP8266 e depois, já agora, no meu caso, adicionei aqui esta informação que dá a informação do total de energia injetada na rede. Portanto, no sentido inverso, os meus painéis fotovoltaicos produziram mais do que aquilo que eu consumi, então ele vai totalizando aqui a energia injetada. Como disse, isto é com base no script do Nikito, um dos utilizadores da comunidade portuguesa do Home Assistant. Ele tem no GitHub toda a informação detalhada. Também recomendo a seguirem um tutorial sobre como fazer este interface na comunidade portuguesa do Home Assistant, que está muito detalhado e com base em muitas experiências e horas de pessoas que investiram para podermos ter esta funcionalidade. Então, na realidade, e em resumo,
o interface permite-me dar aqui a informação do que está em utilização, de forma ciclicamente, de 15 em 15 minutos, e os vários totalizadores. Como disse há pouco, no meu caso, eu criei um interface deste género e queria apenas aqui mostrar aqui uma funcionalidade que é, agora vamos lá ver se eu encontro. Ok. Neste caso, o que estão aqui a ver é apenas um sensor baseado num PSM que mede a produção dos fotovoltaicos. Portanto, logo à saída do meu sistema de fotovoltaicos, eu tenho um sensor baseado num PSM e também o Node MCU, este para medir a produção de fotovoltaicos. Mas o que eu queria mostrar, isto é uma imagem que está um bocadinho tremida, aqui de uma webcam, é este blink aqui em azul, é a razão pela qual eu no script há pouco também incluí o ligar e desligar aqui a LED cada vez que é feito um pedido à rede elétrica. Muito bem, do lado aqui do Home Assistant, a partir do momento em que eu tenho o meu contador inteligente a receber estes dados, a funcionalidade já é bastante interessante, porque eu a partir deste momento posso, então, se precisar dar as leituras ao operador todos os meses, venho aqui e a partir do Tasmota diretamente vejo os consumos que vão incrementando de acordo com as tarifas. Vejo a tarifa que está em utilização, a tarifa atual é a 3, que é cheia. Vejo o que é que estou aqui a consumir, neste momento estou a consumir 10 amperes, 2300 watts, e estes são os dados que eu depois também recebo no Home Assistant. Do lado do Home Assistant, eu tenho que fazer uma configuração depois de ter este interface a funcionar e ligado na porta, ano do contador, e ver estes dados que eu aqui tenho, e recomendo-vos a verem outro vídeo onde eu tenho detalhado como criar este interface para a porta ano do contador e a minha própria instalação. Ok, aqui o Eduardo pergunta se não podemos utilizar a Shell e a EM em alternativa. Bom, em alternativa a ver a produção dos fotovoltaicos, sem dúvida. Utilizar à saída dos fotovoltaicos uma Shell e a EM e também para saber o consumo. Eu inicialmente tinha precisamente esta solução, não baseada em Shell, mas em 2 PSMs, à saída da minha produção fotovoltaica. Tinha um PSM que me dava produção fotovoltaica e à entrada do meu quadro tinha o consumo total. O que é que eu perdia com isso? Primeiro, perdia esta parte importante de saber que dados é que o meu contador está a dar. Porque esses são os reais e esses são os que vão estar na fatura. Eu ainda tenho esses 2 sensores na forma, até posso comparar. São muito semelhantes, não há grande erro entre uns e os outros. Mas aqui consigo saber também o valor kWh injetado que o contador reconheceu, e essa é uma grande diferença. Agora, para quem não tem um contador inteligente e quer medir o que está a injetar na rede e produção fotovoltaica, sem dúvida o Shell EM é uma excelente alternativa, muito pouco intrusiva, de instalação, muito fácil também de instalar. Eu optei pelos PSMs, é uma solução mais barata, mas que também tem esta componente de criarmos os nossos próprios sensores. A partir do momento que tem um contador inteligente, quase que poderiam dispensar esses sensores que medem à saída do quadro, porque estes são os do operador. Goste-se ou não, estejam calibrados ou não, são aqueles que vão aparecer na nossa fatura. Muito bem, então o próximo passo, depois de eu ter instalado o Tasmota, ter criado o meu interface e ele estar ligado pela porta RJ11 portanto, ao contador, eu posso então começar a trabalhar no lado do Home Assistant. O que é que eu preciso de fazer no Home Assistant? Preciso configurar aquilo que eu há pouco mostrei no Tasmota, preciso configurar exatamente através do MQTT, e vamos supor que já existe MQTT na vossa instalação,
por exemplo, vamos ter que criar no fecheiro de configuração do Home Assistant, basicamente, estes tópicos que estão a ser publicados pelo Tasmota. A sintaxe tem que ser exatamente esta, de acordo com aquilo que nós chamamos, que está no meu script, o voltagem, que há pouco estive a mostrar, corrente, por aí fora. Portanto, temos que ter, é desta forma que o Home Assistant vai começar a receber nestes sensores, nestes vários sensores, das várias tarifas, o injetado, através da plataforma MQTT no Home Assistant. Portanto, isto está no script, mas é importante, não basta integrar o Tasmota no Home Assistant. Tem que ser criados estes tópicos para os recebermos desta forma. Depois disso, no Home Assistant, digamos que já temos parte disto feito. Ou seja, aqui no Home Assistant, e eu vou-vos mostrar o que tinha ainda anteriormente a ver este dashboard, eu, através desses sensores, consigo então, na minha instalação, ter uma série de gráficos dos fotovoltaicos e do contador. Por exemplo, este gráfico que aqui está, que vocês aqui veem, media a produção dos fotovoltaicos baseado num PZM, que ainda lá está e que aqui mede também, é importantíssimo esse, e media o meu consumo total da entrada no meu quadro, portanto, que vem do operador de energia. Apenas um exemplo baseado nos tais sensores, equivalentes ao que falavam há pouco se tiverem um Shelly, e apenas podem então fazer este tipo de gráfico, ou outro que depois junta o consumo e reduz da parte do consumo a parte que foi de produção. Mas, portanto, no passado era feito aqui desta forma. A informação que vem através daqueles tópicos está aqui. Portanto, aqui são as estatísticas que vêm a partir daqueles sensores que há pouco vimos no Tasmota. E aqui, basicamente, vemos aqui a curvatura de produção, que agora vamos ver depois no Energy. Aqui também com esses sensores, na altura utilizava muito este gráfico, que diz a quantidade de watts que estou a consumir da rede. Neste momento não estou a produzir nada de fotovoltaicos e a minha casa, portanto, à entrada, isto podem fazer mesmo não tendo um contador inteligente. A partir do momento que temos um contador inteligente, então podemos começar a utilizar esses dados no próprio Home Assistant. Passo seguinte. Para configurarmos então o Home Assistant Energy, que apareceu agora recentemente nestas últimas versões, isto que eu aqui tenho, o Energy, é uma funcionalidade do Home Assistant fantástica, aqui já está configurada, e fazendo uma breve apresentação deste dashboard, o que é que ele permite? O dashboard é automático, portanto eu não tive que fazer aqui nenhum desenho em especial. Ele, nestas barras azuis escuras, está-me a dar em períodos de horários, portanto cada bloco representa uma hora, e aqui é o período vazio. Azul escuro, no meu caso, é o vazio, os períodos de vazio. Pela noite já sei que eu gasto em períodos de uma hora cerca de, não chega a 1 kW, e ainda bem, porque é suposto não haver grande consumo, e então ele vai a cada hora fazendo os consumos. No meu caso tenho bi-horário e existem 3 tarifas. Vocês vão ver aqui 3 cores no lado do consumo. Aqui, como chegou às 7 da manhã, entrou já um pouco da tarifa vazio, porque hoje é sábado. Esta até é uma tarifa mais complexa, porque a tarifa bi-horária semanal tem aqui umas nuances de energia barata a certas horas do sábado, de manhã e à noite. Também nem achei de cor, mas elas aparecem aqui porque o Tasmota, lá ligado ao contador inteligente, está a alterar a tarifa de 1 até 3, e então aqui o sistema reconhece, porque são 3 sensores totalmente distintos, que eu já vou explicar como é que são configurados. Aqui, avançando ao longo do dia, começam a ver aqui o solar, ok? A produção solar que eu consumi, ou seja, desta barra, o que é que começou a ser contemplado com a energia solar. Portanto, esta amarela é o solar.
Porquê? O princípio é um princípio base. Se a energia solar é produzida e é ligada na minha rede elétrica por um fator de pressão, porque ela é o equivalente à pressão da água, se ela é produzida não sei a quantos volts acima da rede, não chega, mas ela há de estar sempre um bocadinho a ser injetada, uns milivolts, por acaso se souberem, até gostava de saber, se tiverem algum especialista de painéis fotovoltaicos, mas o que faz um inversor de corrente é que sincroniza com a voltagem que está na rede e injeta uma voltagem superior. Não sei quanto superior, mas superior à que vocês têm na rede, que está sempre a alterar ao longo do dia, de acordo com os consumos da vizinhança e da rede. Então, esta energia injetada vai ser a primeira a ser consumida pela minha casa. Só quando o consumo da minha casa e a injetada e a solar for superior, então aquela começa a ser aproveitada e oferecida à rede. Aconteceu aqui alguns momentos, isto é o gráfico de hoje, portanto aqui há alguns momentos em que eu produzi mais do que aquilo que consumi, mas aqui está a curva de produção e agora neste momento eu estou aqui a esta hora é o que estou a consumir. Portanto é muito interessante este gráfico, estas várias cores, navegando com o rato em cima das barras eles vão dizendo qual é que foi a tarifa que estive a consumir. Aqui consumi 2.38 de solar, da tarifa de cheia estive aqui a consumir 2.2 durante este período de uma hora. Portanto, esta é a parte de utilização. Há aqui um gráfico que é automático, que é criado, basicamente diz a quantidade de solar que eu produzi hoje, foi 17.8, não foi mal, mas consumi em minha casa 47 kW. Portanto, ele faz aqui o acerto. Isto aqui não é no momento. Este gráfico é o totalizador ao longo do dia. Portanto, quando olhamos para estas bolinhas, a velocidade tem a ver com a quantidade de energia que eu ofereci. Aqui o círculozinho está aqui mais lento, quer dizer que ofereci pouco à rede, 0,9, mas depois o que eu consumi da fotovoltaica, uma boa velocidade, e na realidade isto tem a ver com a quantidade de cada uma das origens da rede, consumo de casa e produção fotovoltaica. Ok, próximo gráfico que aqui aparece, automático. Aparece então a curva de produção, hoje foi um bom dia de produção, uma curva normal. Esta é a curva de previsão do fotovoltaico, que também permite ser configurada. Eu ainda não afinei esta curva. Para que esta curva seja real, nós precisamos ter o azimuth bem calculado, nossa posição e o ângulo dos painéis fotovoltaicos. Eu, para ser sincero, não sei qual é o ângulo em que instalei os fotovoltaicos. Instalei-os da maneira que melhor pareceram. Portanto, eles estão instalados no meu telhado. Até tenho outros 4 painéis com um outro ângulo que estão aqui acima e que não se conseguem ver aqui muito bem, mas foi na altura o que me pareceu de maior incidência. O meu maior pico de produção é normalmente no mês de julho, portanto eu diria que no mês de julho isto está aqui bastante bem certo. Portanto, esta é aqui a produção e aqui qual era a linha tracejada, era a previsão de consumo. Devo ter que acertar o azimuth, porque esta linha está aqui um bocadinho desfasada. Depois, o que é que aqui permite? Portanto, estas são as fontes, há aqui um resumo. Produzi 17 em solar, consumi em cheia 9.9 e no vazio 20 kWh e injetei na rede, nem chegou a 1 kW. Não tenho qualquer dúvida, se não houvesse os períodos de 15 minutos, que aqui seria um valor superior. Ou seja, há algum benefício já hoje em dia por haver períodos de 15 em 15 minutos entre o acerto de produção e consumo. Depois posso fazer aqui a monitorização dos grandes consumidores cá de casa. Eu basicamente tenho aqui nestes equipamentos, este é o equipamento dos termoacumuladores, o que é que consumiu hoje, o furo da bomba, a água desta moradia vem de um furo artesiano, aqui o data center é tudo o que está na cave com equipamentos, que ainda é bastante, portanto foi 3, não é só alguns servidores e mais umas coisas que ali estão, de sistemas, e depois podemos ter aqui, o que é que eu tenho aqui a montante? Tenho uma plug, portanto uma tomada inteligente que mede os consumos. Okay?
componente importante, como é que configuro então este dashboard? Este dashboard agora recentemente recebeu aqui uma atualização que eu diria fantástica, portanto vejo o dia de hoje, posso andar a navegar os dias anteriores, como já podia ver. Reparem bem, a produção fotovoltaica variou nestes últimos dias, já foi melhor, já foi pior, houve dias que eu não injetei aqui nada na rede, houve dias que injetei aqui mais na rede, mas agora, a partir deste momento, desde a última versão, eu posso ver semanalmente as minhas curvas, os meus totalizadores. Será que pode? Não percebi ali a palavra. Eduardo, depois... muito bem. Mensal. Aqui o mensal e anual. Estou curioso para ver isto daqui a um ano, mas este dashboard é realmente fantástico e tem aqui umas funcionalidades muito interessantes, automáticas, sem ter que andar aqui a criar gráficos com o Grafana, como eu fazia no passado. Portanto, olho para aqui, sei que o que é que consumi, o que é que foi fotovoltaico, consumi 94% da energia produzida nos fotovoltaicos foi consumida e, segundo dizem, 70% foi energia renovável. Vamos então fazer a configuração. O que é que eu preciso fazer para configurar esta funcionalidade? Na configuração do Home Assistant, ok, então as plugs que eu utilizo, deixa lá ver se tenho aqui alguma, tenho. Ok, deixa-me só colocar aqui aqui o Workbench, que é mais fácil de ver assim. As plugs que eu utilizo tipicamente são estas. Passa publicidade, porque se há coisa que eu não faço é publicidade nenhuma marca, nem aqui no canal deixa de haver links, já não há links de Amazones, nem nada disso, porque o objetivo é aprender e partilhar. Eu utilizo estas, eu flasho as GoSun, para mim são excelentes, gosto muito destas, só que não são Zigbee, portanto são Wi-Fi, funcionam perfeitamente, a maior parte das que eu tenho espalhadas em todos os equipamentos que tiveram a ver são estas, são flashadas com o Tasmota, com o Tuya Convert, diretamente, portanto através, não preciso ligar, só quando corre mal é que temos que as abrir e ligar e flashá-las diretamente. Esta é a número 11, porque funciona muito bem com o Tasmota, instala-se o Tasmota e o Tasmota dá logo todas as estatísticas. Por exemplo, se eu for aqui ao Home Assistant, e já agora antes de mudar, ou então estas da Blitzwolf, só que são Zigbee, portanto algumas são Zigbee, outras GoSun, 16 amperes, eu acho que esta é 10 amperes, portanto máquinas de lavar, máquinas de secar que tenho aqui por casa, tenho sempre à frente na ficha uma destas GoSun. Estas tenho noutro tipo de equipamentos com menos amperagem, são Zigbee, portanto têm a vantagem de melhorar a rede Zigbee aqui de casa, mas são estas então. Gosto muito destas GoSun, por 38 ou 39 euros compram-se 4 Tasmota, mas é Wi-Fi, portanto a vossa rede Wi-Fi convém ser uma rede robusta, porque, por exemplo, a água aqui a água de casa, não tenho contrato EPAL, a água de casa vem de um furo artesiano, que depois passa por filtros, e ela é controlada por uma destas, portanto o ligar e desligar é controlado, pronto, tem as sondas e o sistema automático, mas à frente dela está uma GoSun deste género. Ok, voltando aqui ao browser, e já agora, porque falaram disso, eu posso aqui mostrar, por exemplo, aqui algumas estatísticas que vêm dessas plugs, aquilo que eu há pouco falava. Portanto, neste momento, como não estou a produzir, não sei se têm interesse em ver isto, não é? Mas já agora também não, nestes lives podemos fazer destas coisas. Portanto, algumas destas plugs estão ligadas a alguns destes tipos de equipamentos e depois permitem logo ter uma série de estatísticas que vêm do software Tasmota. Okay? Portanto, acaba por ter essa vantagem. Ou então eu posso acedê-lo diretamente, como é lógico, como vocês já sabem, se calhar até melhor que eu. Podem aceder, por exemplo, se eu for ver o que é que estão a consumir aqui os meus
os meus servidores, neste momento os meus servidores estão a consumir 150 watts, não é mau, para servidor não é nada mau. E pronto, esta é uma ficha. Claro que se eu neste momento, esta ficha é muito interessante porque à frente disto eu tenho uma UPS e se por alguma razão faltar energia da rede elétrica, automaticamente eu recebo mensagens quando esta plug passa offline, eu recebo a UPS, continua a funcionar porque ela está à frente desta ficha, mas quando o Home Assistant detecta que esta ficha deixou de responder, passou a offline, ele manda mensagens a dizer que houve falhas na energia, no operador de energia. Muito bem, voltando então aqui à nossa configuração deste dashboard. O que é preciso fazer e o que é preciso ter atenção? No Home Assistant, primeiro é preciso atualizar o Home Assistant para a última versão. Okay? Se não atualizarem para a última versão, então não vão ver aqui este tab que é o Energy. E neste tab Energy ele está dividido aqui em vários setores. O setor do grid, e no meu caso, porque tenho bi-horário, tenho 3 sensores, que é o que vem do contador, que é portanto, a tarifa cheia, ponta e vazio, por isso tenho 3. Se vocês não tiverem bi-horário, tem apenas aqui um indicador, digamos assim. Eu tenho 3 porque tenho o bi-horário, se bem que o preço de cheia e ponta é equivalente, é igual, é assim que a tarifa vem do contador. Os contadores detectam sempre a mudança de tarifas. Claro que só tendo uma tarifa, vocês vão ver que só vai haver incremento numa dessas. Aliás, há nas mesmas 3, mas vocês na vossa fatura são debitados, digamos assim, pelo mesmo valor das mesmas 3 tarifas. Depois, o retorno, este também está a vir do contador inteligente, é o tal sensor injetado no contador inteligente, é o que eu coloco aqui. Portanto, a primeira secção é o que vem do contador inteligente, ou no vosso caso, se estiverem a utilizar um sensor de consumo total no vosso quadro, colocam aqui o que o vosso quadro à entrada detecta. Atenção, a unidade tem que ser kWh. E depois já vou dizer como é que podem fazer uma forma para no Home Assistant passar a ter estes sensores em kWh. Ok, pergunta aqui do Eduardo se a medida da Zigbee, sim, parece-me bastante bem. O tema da Zigbee é como ela está com o software base dela, não dá logo em kWh, portanto é preciso depois fazer com os sensores. Eu não tenho nenhuma das Zigbees com outros firmwares. E pronto, respondendo diretamente, GoSun do Wi-Fi, pelos testes que fiz, é muito exata. Entre as várias, portanto, aqui tenho algumas dezenas delas e elas todas dão voltagens muito idênticas, o que permite depois então uma medição muito exata. Muito bem, voltando aqui, portanto, primeira parte, é o nosso contador inteligente ou o vosso medidor de consumo total da casa, injetado de rede, no meu caso porque tenho um contador inteligente, é o que o contador reporta. Depois, produção fotovoltaica ou eólica, portanto aqui colocam a produção fotovoltaica, o vosso sensor do fotovoltaico, e para quem já tem aqui, não tenho gás nesta moradia, mas se tivesse, iria seguir aí um dos projetos fantásticos aí da comunidade portuguesa da Home Assistant, que fizeram um sensor para o gás e podem-no também incluir aqui. Se tivesse baterias, também podem colocar aqui a stream de baterias, digamos que é aquilo que as baterias vão, portanto, a quantidade de energia que entra e sai das baterias, portanto tinha que ter um duplo sensor, entrada e saída para a rede, para os inversores, mas seria aqui colocado. Eu não utilizo. Aqui nos Individual Devices, escolhem então aquilo que querem medir. No meu caso eu coloquei os ares condicionados, aqui de casa, que por acaso esta integração da Mitsubishi dá logo kWh, nem foi preciso fazer absolutamente nada. E depois, a partir das plugs Zigbee e Wi-Fi, coloquei aqui aqueles que são os grandes consumidores aqui desta moradia
as máquinas de lavar, de secar e também a bomba do furo de água e o aquecimento da água quente, digamos, são os grandes glutões aqui de energia. Ao colocar isto, automaticamente o gráfico fica feito conforme viram. No solar, então, vamos editar e o solar tem aqui funcionalidade adicional, que é o que é o forecast, aquela linha que viram há pouco de o que é que era previsto ao nível de produção fotovoltaica, é aqui que é configurado. Já tenho aqui vários, porque eu andei a fazer uma série de experiências e sinceramente não sei como é que agora apago estes anteriores que estive a utilizar. Mas o que é que eu faço para adicionar um forecast? Qual é que será a minha produção? Portanto, a minha localização, lá está, depois aqui a inclinação dos painéis fotovoltaicos e o azimuth. Tenho que acertar aqui o azimuth, eu sei que é preciso ser um bocadinho mais para aqui, tenho que ir medir exatamente onde é que eles estão redirecionados ao nível de inclinação e depois também o ângulo. E aqui coloco então, se a minha produção fotovoltaica é de 3500, coloco aqui 3500. Se eu só comprei dois painéis ali no IKEA e tenho aqui 400 watts, então depois da minha melhor medição, o máximo que eu já consegui deve ser aqui colocado. Se o máximo que eu já consegui foi 3100, ponho 3100, que é saber mesmo o pico máximo. Comprei alguns painéis de 400 watts, já sei que eles vão dar aqui uns 380 e é assim que faço. Ok? Portanto, eu aqui faço uma previsão, isto consulta um site que dá as previsões de tempo para o dia, por região, e então ele constrói este tracejado que é a previsão de fotovoltaicos. Tenho que fazer aqui alguns acertos porque a previsão aqui saiu mais produção do que aquilo que aqui está. Ok, outro ponto importante onde esbarramos na configuração tipicamente aqui. O que é que eu aconselho? Depois de terem aquilo que eu mostrei há pouco, que era na vossa configuração, os sensores no Home Assistant, por MQTT, eles estarem a funcionar e poderem ver estas entidades, aconselho a criarem para os mesmos sensores, para o sensor, por cada um deles, utilizar o recurso de Platform Statistics. Este Platform Statistics permite criar uma série de estatísticas associadas a cada um dos sensores. São estatísticas logo por defeito que podem ser executadas e podem ser colocar esses dados nos sensores. Para que eles deem em kWh, recomendo utilizarem esta configuração. Para cada um dos sensores, utilizem o Utility Meter no ciclo diário, por exemplo, podem pôr ciclo mensal, hora, mas utilizem para cada um dos sensores que vêm através do MQTT do contador inteligente, utilizem o Utility Meter. Este Utility Meter vai pegar nesses dados e vai criar ali o incremento dos kWh que vocês podem diretamente, a partir do momento que fizerem isto, vão vê-los no dashboard aqui. Quando não é aqui, de certeza, mas vão ver quando quiserem fazer a configuração, depois de fazerem utilizar o Utility Meter para cada um dos sensores, quando vierem aqui ao Energy, ora, onde é que está aqui o Energy, ainda não sei de cor, estes sensores que vão adicionar aqui, vão aparecer aqui nesta pull down, porque senão não vão aparecer nenhuns, ok? Portanto, senão, no meu caso, apareceram só os ares condicionados, porque tenho uma integração dos ares condicionados e por acaso esses ares condicionados davam logo tudo em kWh. Na realidade, quando fui configurar o meu dashboard Energy, só tinha aqui ares condicionados. Essa integração dos ares condicionados, apenas por curiosidade, já agora, estamos aqui num live e estamos a falar de consumos, estão integrados no Home Assistant. Portanto, os vários aparelhos de ares condicionados, esta informação vem da cloud, é uma integração da cloud, mas eu posso ligar e desligar e eles traziam já um sensor em kWh, por isso é que eles apareceram logo ali, disponíveis para eu poder configurar. Vantagem deste tipo de integrações de consumos energéticos e de controle no Home Assistant. Há aqui um outro sítio que é um B, isto é uma outra casa,
que está alugada, mas que estão lá ar-condicionados e eu, no mesmo dashboard, posso estar a ver remotamente o que é que está a acontecer lá, se eles estão a portar bem, se estão a meter muito ar-condicionado ou não, posso ligar, desligar, aqui remotamente, e também controlar os consumos quilowatt-hora acumulados destes equipamentos. Apenas um exemplo como é que na integração de equipamentos de ar-condicionados e o Home Assistant fica totalmente aqui integrado. Ok. Uma coisa também importante, portanto, para rever alguns tópicos aqui em atenção. Ao fazerem o vosso interface, aquele que eu tinha mostrado aqui com estes equipamentos, perde-se muito, mas muito tempo a fazer o troubleshooting destas conectividades. Ok? E porquê? O pinout deve ser feito desta forma como está aqui na imagem. É utilizada a porta RJ11, o pin 1, depois o pin no meio, que é o 3, que ali é o verde, e o 5, que ali é o preto, acho eu. Okay? Esses pins correspondem ao interface TTL, ali à porta que eu ali coloquei. 1, 3 e 5. Portanto, o 5 vai para o A+, o B- é o 3, o central, não tem nada que enganar. E depois o azul, que é o pin 1 da porta RJ11. Aconselho, mais uma vez, comprem um cabo RJ12, não era RJ11, desculpem, RJ12, comprem um cabozinho destes, cortem-no e assim não há nada que enganar. Sabem as cores que aparecem aqui e depois ligam no TTL sem qualquer tipo de dúvida. Do lado da porta de comunicação série com ESP8266, podem perder tempo com outros equipamentos, este foi o que deu mais garantias. Aliás, há outros equipamentos fantásticos também que se colocam no quadro, sem fios, que suportam Modbus, e há vários tipos de integração que pode ser colocado. No meu caso, utilizo o ESP8266. Não se assustem, transmit do TTL no transmit, receive no receive do ESP8266. É alimentado este equipamento por 3 volts, estão aqui os 3 volts, e o ground. Software Tasmota, de acordo com o site que está aí publicado na comunidade portuguesa do Home Assistant. O Nikito tem feito um trabalho excelente, a Encarnação também. Tem feito muito trabalho que tem ajudado muitos de nós a conseguir ter sucesso com estes interfaces. Eu estou apenas aqui a partilhar, não sou de modo algum nenhum expert avançado no tema, e utilizem desta forma. E depois há algumas, para o script que aqui é colocado pode ter muitas afinações, consultem também a documentação para ver em que é que podem mexer, e a partir do momento que está a funcionar, tipicamente, como é o meu caso, há cerca de 3 ou 4 meses ainda não houve qualquer surpresa. Portanto, é só preciso ter atenção ao pin-out do interface, conforme está aqui nesta imagem. Depois aqui em baixo está a saída para os 3 volts, transmit, receive e ground para o ESP8266. Uma componente muito importante mesmo. Não se esqueçam, para quem já tem sistemas há mais tempo, portanto, não se esqueçam de fazer a atualização do Home Assistant. E então é normal que no vosso sistema, eu vou aqui ao meu sistema vamos lá, aqui ao VMware, vou arrancar aqui com uma máquina de testes. Já vou ver as vossas perguntas aqui. Ok, então eu utilizo várias coisas, mas uma delas é o VMware. Tenho aqui uma máquina de testes, já agora era só para exemplificar o upgrade. Ok, a vossa pergunta. As medições da tomada Zigbee, ok, já respondi. O Carlos Martins, como se faz este contador no Home Assistant? Não sei se percebi.
Pronto, o contador no Home Assistant ou o controle dos dados? Portanto, o controle dos dados pode ser feito de inúmeras formas no Home Assistant. Okay. Eu inicialmente não tinha contador inteligente e a partir destes dados que eu vou colocar aqui, ora, deixa-me lá ver se encontro. Ok, estes são os dados que vêm diretamente do contador. Portanto, não estamos aqui a falar do Energy Dashboard do Home Assistant. Estes vêm diretamente do contador, é online, portanto é o que vem do contador. Desculpem, este é o mês passado, este aqui o online, portanto é o que o contador está agora. Portanto, está aqui a subir no cheia, deve estar aqui bem paradinho no ponta porque não é hora de ponta, e o total é o total acumulado, ok? Portanto, isto é o que está a chegar do contador. Eu a partir daqui podia utilizar estes dados para fazer qualquer tipo de gráfico, apenas com os dados que vêm do contador, ok? Portanto, apenas com o interface no contador inteligente eu posso, a partir daqui, é o suficiente para dar as contagens online. Tenho aqui uma simulação de fatura da Mel Energia, está aqui. Portanto, há aqui um sensor que pega nos dados de consumo mensais e vai fazendo a simulação da fatura. E basicamente é isso. A pergunta é: reset a um sensor de energia no Home Assistant. Não sei se percebi a pergunta, mas se houver alguém que saiba responder. Portanto, os que vêm do contador, estes valores não se fazem reset, portanto eles vão sempre subir porque eles estão a vir diretamente do contador inteligente. Eu depois, o que é que eu fiz para tratar aqui esta fatura? Aqui um bocadinho mais complexo, no Node-RED, tenho aqui uma base de dados que vai registando numa base de dados as várias contagens e depois são criados outros contadores no Home Assistant a partir daqui com os vários dados e então eu consigo fazer estatísticas baseadas aqui nesta função. Outra coisa muito interessante que não falei há pouco, a partir do momento que temos esta funcionalidade eu posso ter um alarme deste género, que hoje em dia tenho. Criei aqui um alarme que é cada vez que o contador da EDP tiver a zero, quer dizer que estou a oferecer energia, ele manda-me uma mensagem para o iPhone. Se calhar ainda vou a tempo de ir ligar uma máquina ou a fazer alguma coisa assim do género. É apenas uma brincadeira, mas reparem bem, assim que o contador potência ativa, o sensor, isso posso fazer no Home Assistant também, está a zero durante um minuto, então ele manda-me uma mensagem para o telemóvel a dizer que eu estou a oferecer à EDP dinheiro. Basicamente é isso que é a realidade. Ok, se eu chegar aqui, for aqui ao meu ambiente de teste, que já não atualizo há algum tempo, é apenas aqui um ambiente de laboratório. Para que isto aconteça, vocês precisam de, como é lógico, é mais do que sabido, fazer as atualizações para a última versão. Ok? Tem já uma atualização aqui do sistema operativo, portanto é apenas fazer aqui a atualização. Tenho aqui um outro ambiente, se eu for aqui a outro sistema, que por acaso está a correr aqui num Proxmox. O que acontece aqui neste portal, não tenho, portanto é o que vão encontrar, é alguma coisa assim deste género, e o primeiro choque que têm vão adicionar aqui uma unidade e não têm nenhuma entidade que permitam colocar no dashboard, ok? Portanto, o retorno à rede também não tem. Porquê? Conforme eu expliquei, é preciso criar os sensores e depois é preciso que eles deem a informação em kWh. E a minha recomendação, como já falei, aqui já me estou aqui a repetir um bocadinho, é utilizarem o Utility Meter para cada um desses sensores. Portanto, utilizei o Utility Meter no Cycle Daily e basicamente conseguem então ter já os sensores em kWh.
E basicamente é isto. Não sei se têm alguma dúvida que gostassem de saber, podem dizer. De qualquer forma, este era o objetivo para o live de hoje e já chegámos à hora. Não há qualquer dúvida que neste momento o Home Assistant tem aqui funcionalidade simplesmente espetacular para quem tem produção, ou não, mesmo que para quem tem só o consumo a partir de uma Shelly ou através do quadro do contador inteligente. Então este é um dashboard cheio de funcionalidade e realmente demonstra aqui que os desenvolvimentos do Home Assistant estão aqui no caminho certo, porque há muito pouco esforço de utilização deste tipo de portal e de funcionalidade do Home Assistant. Algo que não cheguei a ver, porque estava aqui escondido, tinha a ver com ali a pegada de carbono, que é uma questão muito importante para os nossos dias. Também permite, se vocês criarem a integração do CO2 Signal, registram-se no site e ele dá uma entidade, um sensor, de acordo com a vossa localização, a minha localização neste caso, do que é que está a acontecer. Podem instalar este sensor independentemente se têm esta integração ou esta versão do Home Assistant, para saberem basicamente o que é que está a acontecer na nossa região em relação à pegada de carbono. Depois o dashboard aqui diz a percentagem do dia. Depois tem um mapa muito interessante que podem ver, um mapa de acordo com os vários países na Europa e a quantidade de energia renovável que foi criada. Hoje, isto é o total do dia, 67% da energia que eu consumi era de fonte renovável. Okay? E às vezes já vi aqui o gráfico muito mau mesmo, depende dos dias e quando as centrais começam a produzir através energia térmica, não utilizando energia renovável. Aqui o CO2 tem que ser, não funciona porque eventualmente, não sei se é esse o caso, Carlos Martins, é preciso fazer o registro no site do CO2. Tenho que ir ver. Portanto, já não me lembro como é que fiz isto. Segui um tutorial segui precisamente este tutorial onde temos que ir buscar uma API. Já não me lembro aqui da password disto, na realidade. Já não me lembro da password, mas na realidade tem que se registar aqui, é gratuito. São 2 ou 3 perguntas que são feitas. E este site, vamos lá ver se eu encontro aqui o mapa. Não sei se está aqui. Bom, teria que encontrar onde é que está o mapa. Ok, tens a integração, mas basicamente foi isto que eu fiz e depois... Ok, está aqui este mapa. Será que é isto? E foi automático, não foi nada de especial. A chave tem que ser copiada de um lado para o outro e basicamente acontece isto. Portanto, está aqui o que aconteceu em Portugal hoje e é a partir daqui que vem aquele gráfico depois. Portanto, ao nível energético, deixa lá ver o que é que isto quer dizer. Em 250, portanto, os franceses estão aqui muito bem. Há aqui países, mas também não devem ter grandes consumos. Mas aqui a França exporta aqui para a Inglaterra, vem para Portugal através de Espanha. Curioso. Isto é muito interessante, se tiverem tempo de ver este mapa, porque é interessante aqui quando os nossos operadores dizem, ok, 70% da nossa energia é renovável, é disto que eles estão aqui a falar. É sempre muito subjetivo, mas pronto, ao longo do dia pode-se saber a percentagem da fonte energética. Há países que por isso simplesmente nem têm, os Estados Unidos pouca informação têm, mas pronto, é daqui que vem essa integração. A integração, no meu caso, foi só isso. Basicamente foi pedir uma chave e coloquei aqui no Home Assistant. Foi basicamente isso.
pronto, se calhar correu demasiado bem, mas não houve aqui nada de especial, portanto foi mesmo só obter. Agora tenho que ver qual é que é o meu utilizador aqui e basicamente foi colocar depois a API. A primeira vez que se instala, mas podemos ver aqui no sistema de teste, Home Location, User Home Location e o Access Token. Pois foi só isto que ele me pediu. Location, e meti aqui o token, como provavelmente também. Ok, excelente questão, Carlos. Esta coisa do dashboard tem aqui uma. Já me estava a esquecer disto. É frustrante, não é frustrante, é excelente. Mas o que é que acontece? Acabas de criar um sensor, já tens quilowatt-hora, tens que esperar umas horas. O ideal é esperar de um dia para o outro. Eu no início já tinha tudo completo, não me apareciam estes gráficos. Eles mesmo dizem na documentação, o pessoal do Home Assistant que desenvolveu, esperar. Portanto, enquanto não há dados, para já tem que ser diferentes de zero. Enquanto os dados forem zero, é esperar. Enquanto estes períodos de 1 hora ou 2 horas não se completarem, ele ignora. E ainda bem, porque não era suposto isto também estar a fazer poolings de minuto a minuto desta informação, portanto são dados agregados. Já agora, se houver aqui algum especialista e souber onde é que estes dados estão guardados, eu gostaria de saber, porque dado que a minha base de dados é externa e só guarda 3 dias, tenho alguma curiosidade em saber onde é que estão estes dados agregados, ou então são agregados ao dia e os outros esquecidos, mas não percebi na documentação onde é que estes dados estão guardados. Mas este é um ponto importante. Estas configurações que fazem neste dashboard demoram, olha, já uma atualização aqui para o sistema operativo, demoram algum tempo a aparecer. Portanto, nós vamos aqui ao Energy, colocam um sensor que aqui já aparece e esperamos automaticamente vê-lo no dashboard. Não acontece, é preciso esperar algumas horas. Eu, especificamente, em relação ao do CO2, só no dia seguinte é que apareceu. Mas mesmo os sensores de consumo acontece muito isso. Se tiverem mais alguma dúvida, aqui mais uns minutinhos, ou se quiserem ver alguma coisa aqui da instalação que possa ser útil, podem pedir e damos aqui mais uma voltinha. Se não, passamos aqui. Onde é que está aqui os painéis fotos? Ok, já retirei. Se não, damos por concluído o live de hoje. Vou tentar fazer mais lives que tenham este tipo de assuntos que possam ser interativos. Este, sem dúvida, de painéis fotovoltaicos é excelente. Com esta nova legislação, com a possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos até de pequena capacidade, com pequenos inversores, e depois desta integração simples para quem tem o Home Assistant, poder ter um sistema integrado e poder compensar um pouco dos custos altos que temos energéticos. Então, sem dúvida, é um recurso muito importante. Também a própria regulação, penso que está no caminho certo. Agora era aumentarem aqueles períodos de 15 em 15 minutos para períodos mais alargados, até termos um período de 24 horas, e aí toda a energia produzida seria também rentabilizada pelo próprio consumidor. Já agora subscrevam aqui ao canal Learn and Share. O objetivo deste canal é pura e simplesmente aquilo que vamos aprendendo, poder partilhar uns com os outros. Não tem qualquer interesse ou comercial ou de rentabilidade, é apenas aprender sobre as áreas do conhecimento e partilhar convosco. Subscrevam ao canal. Se vocês gostaram desta sessão de live, o vosso thumbs up, e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado e boa noite.